Amém, amém. Estou feliz porque Deus falou comigo. Eu estava buscando uma palavra para ministrar nesta noite. E nesta noite Deus falou comigo. Ele ministrou algo muito forte no meu coração. E essa revelação, eu quero dar lugar ao Espírito Santo para que seja também recebido por você. O tema da ministração de hoje é fé em um Deus invisível aos olhos natural, mas visível aos olhos da fé. Irmãos, com os olhos naturais a gente não vai conseguir enxergar esse Deus. A gente só vai conseguir enxergar esse Deus maravilhoso com os olhos da fé, com os olhos espiritual. Uma das passagens bíblicas que muito fala o meu coração a respeito desse tema é impossível agradar a Deus sem fé. Se não tivermos fé, é impossível agradar a Ele. Como podemos dizer que não amamos o nosso irmão que nós podemos tocar e amamos um Deus que nós não conseguimos ver com os olhos naturais? Então, a fé em Deus precisa ter fé. Para enxergar Deus, precisamos ter fé. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Glória a Deus. Ficou top, hein, Paulinho? Glória a Deus. Vamos lá. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus? Em Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Amém? Irmãos, nós vivemos em um mundo que tem grande diversidade de crenças e religiões. Mas mesmo assim, sabemos que trata-se de um mundo caído e perdido. Apesar de existirem muitas rotas espirituais, a Bíblia nos aponta somente um caminho, uma verdade, que conduz a gente para a vida eterna. João capítulo 14, versículo 6. Glória a Deus. João capítulo 14 e versículo 6 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então vivemos num mundo que tem diversidade de crença. Muitas pessoas creem em algo espiritual, mas só um caminho leva à eternidade com um Pai Celestial. Amém? Apesar de haver uma tendência, irmãos, natural no ser humano de crer em algo e de buscar algo que lhe transcende, tipo assim, que é aparente, nem sempre conseguimos acertar o alvo. A sua fé deve ser genuína, verdadeira, na pessoa certa, que é Cristo. Ele é o socorro. Ele é o socorro na hora da angústia. Ele é o amigo fiel que Ele ama. Ele é o Salvador eterno. Ele é o pai do órfão. Ele é o esposo da viúva. Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim. A Bíblia fala que Ele é o alfa, o ômega. Irmãos, Ele é o princípio, Ele é o começo, Ele é o fim. Nesse Jesus começa a obra e termina nele. Ele é tudo que precisamos. Então precisamos fortalecer a nossa fé nesse Jesus. Eu não sei como é que está a sua vida.
Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual, a sua fé nesse Deus. Mas se permita nesta noite a se abrir de tal forma que o poder da graça alcance seu coração. Aleluias. A pergunta que não quer se calar é: o que significa fé para você? O que é fé? Aleluias. Hebreus capítulo 11 e versículo 1. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11 e versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Aleluias. Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Esse Deus a qual nós servimos e a qual nós adoramos, lá em Gênesis, a partir do capítulo 1, fala a respeito da criação do mundo. Irmãos, esse Deus, através da sua palavra, Ele fez todas as coisas. E o engraçado é que não foi feito de nada aparente. Não existia nada para que Ele pudesse imitar. Ele é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Quando Ele fez o homem, a palavra diz que Ele fez o homem semelhante à sua aparência. Irmãos, Ele soprou dentro do homem o fôlego da vida eterna. Esse Deus é Deus. Glória a Deus. Quando falamos sobre fé, irmãos, é impossível a gente não lembrar do pai da fé. Quem foi o pai da fé? Abraão. Glória a Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 12, versículo 1. Glória a Deus. Abraão é conhecido como o pai da fé, irmãos. A Bíblia também fala que Abraão é conhecido como amigo de Deus. Quantos aqui quer ser conhecido como amigo de Deus? Irmãos, quantos aqui quer ser conhecido como alguém de muita fé? Poucas pessoas. Até o final desse culto, todos vai querer. Aleluias. Não vou forçar a barra, vamos em frente. Então, em Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz: ora, o Senhor disse a Abraão, aqui ele ainda era Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Irmãos, eu estou ministrando aqui e eu gostaria que você imaginasse nesse momento Deus falando ao teu coração: ei, sai de tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que você não conhece. Como que seria a nossa atitude? Como que seria a nossa reação de imediato? Abraão não pensa duas vezes a não ser a obedecer esse Deus. Abraão não pensa duas vezes a não ser usar a fé que tinha no coração dele. Abraão pertencia a uma família a qual o nome do seu pai era Tera, uma família que cultuava a ídolos. Abraão tinha esse nome. Abraão significa exaltado. Algumas pessoas que estudaram a respeito de Abraão falam que o nome de Abraão era o nome de um deus naquele tempo. Então, tinha um significado, de tal ponto que Deus resolve mudar o nome de Abraão para Abraão, pai de multidões, pai de muitos filhos. Quando Deus tem um propósito na vida de um filho e de uma filha, Ele não faz nada superficial. O Deus que nós servimos, quando Ele tem um propósito na vida de um filho e de uma filha,
Ele não faz nada raso. O Deus que nós servimos e que nós adoramos, quando Ele inicia um propósito na vida de um filho, de uma filha, Ele começa a fazer o profundo. Ele vai na raiz. Quando Deus resolve chamar Abrão para o seu propósito, é porque Ele sabia do coração de Abrão. Ele conhecia o espírito de Abrão. E Ele sabia que Abrão não iria decepcionar esse Deus, embora que ele não era perfeito. Embora ele não fosse perfeito de tal forma que chegou a mentir. Quando eles entram na terra do Egito, sabendo que Sarai era muito bonita, e sabendo, imaginando que as pessoas daquela cidade imaginando que ele poderia ser morto pelo fato do rei daquela nação chamar a Sarai para ser sua mulher e matar Abrão. Ele pede para Sarai falar que era irmã dele. Então um homem sujeito a falha como eu e você. Só que Deus viu algo em Abrão e separou ele. E começa a mudar a história de Abrão. E a primeira coisa que Deus fala para Abrão é: sai da área de conforto, sai do meio dos seus parentes, vai para o lugar a qual você não conhece, mas certamente eu vou te mostrar. Amém? Todos que estão neste lugar, nesse auditório, e você que me assiste, há um propósito de Deus na sua vida. Há um propósito de Deus estabelecido na sua vida. A sua vida tem um começo, a sua vida tem um meio, e a sua vida tem um fim. O Deus que servimos é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Então, no versículo 2 fala: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Então ele não pensou duas vezes, ele escutou Deus falar com ele e foi. Quantos de nós, irmãos, temos escutado Deus falar aos nossos corações? Temos ouvido desse Deus o propósito que Ele tem estabelecido para nossas vidas, mas nós não seguimos rumo à palavra que Ele falou? A fé verdadeira tem como base o próprio Deus, Criador, único e verdadeiro. E em tudo o que Ele disser, na Sagrada Escritura, diferentemente do que muitos pensam, a fé em Deus e na sua palavra não é uma fé cega ou sem base para a compreensão humana. De Gênesis a Apocalipse, a palavra é clara, ela não é obscura. E quando nós não entendemos alguma passagem da Bíblia, o Espírito Santo nos revela. Aleluias. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Irmãos, o que significa escudo? Em Efésios capítulo 6, eu acredito que está lá em versículo 16, fala que o escudo significa fé. Se nós acreditarmos nesse Deus invisível e começar a ter fé, se nós não tiver fé, Ele dará o escudo
contra as astutas ciladas do diabo. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, o Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a sua semente. Esse Deus grandioso, que fez todas as coisas, promete um filho a Abraão na sua idade, quase com 80 anos. Era algo como se fosse algo impossível, irmãos. Imagina no nosso tempo, um homem ou uma mulher com 80 anos ter filho. Então, para Abraão, naquele tempo também era impossível. E Abraão, ele olha para a sua realidade. Ele fala: Senhor, mas eu não tenho filho, e quem mora na minha casa é o meu servo, né? É o Eliezer. E Deus, criador de todas as coisas, chama ele fora da casa. Eu acredito que naquele dia Deus fez o céu brilhar mais do que todos os outros dias, teve mais estrelas do que os outros dias. Fala assim: tá bom, então conta as estrelas dos céus. E ele não pode contar. Assim será a sua descendência. Irmãos, aquilo que parece ser impossível aos nossos olhos naturais, e quando nós permitimos usar os olhos da fé, irmãos, nós conseguimos enxergar, irmãos, coisas maravilhosas acontecendo, portas se abrindo, enfermidades indo embora, pessoas doentes sendo curadas. Se nós permitir colocar a lente da fé e começar a enxergar as coisas com a outra ótica da situação, com os olhos espirituais, você vai ver as coisas diferentes. Aquilo que está acontecendo no seu trabalho, aquilo que está acontecendo na sua família, aquilo que está acontecendo na sua vida financeira, seja espiritual, emocional, entenda algo, você começa a enxergar tudo diferente. É por isso que é impossível agradar esse Deus se não tiver fé. É por isso que quando esse Deus olha para nós, para os pequeninos dele, e ele olha e vê apagado a fé, ele fica triste porque ele fez todas as coisas. Ele fica triste porque ele fez todas as coisas. Foi ele que te deu todas as coisas. A idade que você tem hoje, que você chegou até a sua idade, não sei quantos anos você tem, mas foi ele que permitiu você estar onde você está. Só que você só vai poder dar mais um passo para chegar em outro nível se você se permitir a usar a fé. Aleluias. Gênesis capítulo 18, versículo 12. Vamos ler o versículo 10. Desculpa, versículo 9. E disseram-lhe: quem disse? Irmãos, a Bíblia fala que Abrão estava fora de casa, e de repente Deus permite que 3 anjos fossem visitar. E quando Abrão vê os 3 anjos, ele recepciona aqueles 3 anjos. E a palavra diz, em versículo 9: e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E eles disseram: ela está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, a tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo. Irmãos, quantas e quantas vezes nós dá risada? Quantas e quantas vezes nós escutamos uma promessa tão grande, tão gigante, e nós dá risada dentro, né, Leandro? Falou: será? Tem
pessoa que nunca viajou de avião, aí chega um profeta enviado de Deus e fala: ó, eu te vejo viajando de um canto a canto das nações, você indo para muitos países. A pessoa dá risada dentro de si, ela não vai mostrar muitas vezes na face ali, mas tá, duvido, eu nunca viajei de avião. Deus me mostra você sentado dentro de uma sala, e você sendo um diretor de uma empresa, e você muitas vezes não acredita, fala: não, será? Deus me mostra você pregando as nações, mas nunca peguei no microfone. É esse tipo de risada que Sara deu. A Bíblia fala que ela riu consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor, o meu esposo já velho. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Irmãos, quando você começa a ver as coisas que esse Deus promete com os olhos natural, e não olha com a outra ótica, você acha que é impossível? Porque as coisas que esse Deus promete só pode ser entendido espiritualmente, não carnalmente, não naturalmente. Só pode ser entendido espiritualmente. E o espiritualmente, e o lado espiritual, ele reflete também nesta vida que nós estamos aqui na terra. Aleluias. Aleluias. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, versículo 15, dizendo: não me ri porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando. Aleluias. A fé verdadeira tem como base o próprio Deus, Criador único e verdadeiro. E em tudo que ele disse na Sagrada Escritura, diferentemente do que muitos pensam, a fé em Deus e na sua palavra não é uma fé cega ou sem bases para a compreensão humana. Amém? Deus nos deixou provas suficientes escritas e através da vida de Jesus para termos uma fé sólida em tudo o que Ele nos disse na Bíblia. Desde o princípio tem se revelado à humanidade e quer que creiamos em Jesus Cristo para termos acesso à vida eterna. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Santo, santo é o Senhor. Mensagem de louvor. Pode subir, por favor. Pode subir. Glória a Deus. Deus quer fazer algo. Deus poderoso. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus. Aleluias. Crer é mais do que saber, irmãos. Às vezes as pessoas querem colocar o saber, querem colocar o conhecimento humano na frente da fé. É tempo de olhar as coisas com fé. É tempo de olhar as promessas do Senhor com fé. Parece impossível para você? Parece impossível muitas vezes a palavra que Deus quer fazer você ser pai de multidões, quer te fazer a princesa dos olhos dele, quer te fazer engrandecer neste mundo. É impossível para você? É impossível você alcançar aquilo que ele te prometeu? Então você vai começar a enxergar pela fé. Atos capítulo 4, versículo 12. Aleluias. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum
nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, o objetivo maior da fé é a salvação. O objetivo maior da fé é a salvação deste Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 ao 9. Glória a Deus. Você me ajuda a ler esse versículo, irmãos? Por favor. 1, 2 e 3. Oito. Versículo 9. O fim da vossa fé, a salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o objetivo maior é a salvação. Nós podemos crer num futuro melhor? Podemos crer sim, nós temos que sonhar com um futuro melhor. Crer em curas, ainda nessa terra, nós temos que crer em curas sim. Crer em milagres e bênçãos materiais, nós temos que crer também. Todas as coisas nós temos que crer, nós temos que sonhar. Mas nós temos que enxergar as coisas com outra ótica. Nós temos que enxergar as outras coisas com a fé. Nós temos que enxergar a nossa vida, que é um milagre do Senhor. Aleluias. Podemos crer no futuro melhor, crer em curas, sinais, milagres e bênçãos materiais, mas tudo isso é passageiro e secundário. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme. Aleluias. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aleluias. Irmãos, se a morte espiritual veio através de Adão, Jesus veio para poder dar vida e vida com abundância. Esse Jesus ao qual nós servimos é um Jesus maravilhoso. É um Jesus que quer nos ver ter uma vida próspera, não uma vida na mesmice. Ele quer ver nós crescemos em glória em glória. Aleluia. Se coloca de pé, por favor. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Pai. Feche teus olhos. Pai, nós te pedimos nesta noite, venha ao encontro da nossa vida. Venha ao encontro da nossa vida, Senhor, aumentando em nossos corações fé. Pai, algo o Senhor falou muito forte ao meu coração, que nesse tempo que nós vivemos, muitas pessoas têm perdido a fé, têm perdido a essência, Pai, em Ti. E neste dia, e nesta noite, Pai, nós te pedimos, fortalece a fé. Fortalece, Pai, aquilo que não devemos ter perdido, Pai. Tu és tudo para nós, Pai. Tu és tudo que nós precisamos, é tudo que nós queremos. Senhor, o vazio que o ser humano tem hoje, Pai, é do tamanho de Jesus, Pai. Só o Senhor pode preencher. Preenche.